porque é o seguinte, eu já quero começar com treta neste programa. Porque eu quero saber de você o seguinte, Paulo Figueiredo, bom dia. Qual que é a diferença desse populismo do Bolsonaro pro Lula, hein? Bom dia, Paulo. Hoje é o dia que alguns bolsonaristas vão ficar chateados comigo, principalmente aqueles que não estão acostumados ainda com o meu jeito de, enfim, não defender tudo que é feito pelo governo. Não tem jeito, faz parte. Então, em primeiro lugar, a gente precisa separar um pouco as coisas, entender do ponto de vista econômico o que está acontecendo. E, realmente, o mundo agora vive, Paulo, uma situação emergencial. O preço do barril do petróleo duplicou no último ano. As cadeias produtivas estão completamente desorganizadas. A gente está falando de uma inflação global que é a maior das últimas 3 ou 4 décadas. Nós, adultos, não vivemos isso. Então há, sim, uma emergência em curso, e isso é mais sério no Brasil, principalmente, porque o Brasil depende muito dos caminhões, dos caminhoneiros, para circular as suas riquezas. Então, um aumento... se a vida dos caminhoneiros se torna ruim, se torna difícil, se fica muito caro, isso tem um efeito em cadeia para toda a produção nacional, e isso é mais forte no Brasil. Então, de fato, há economicamente uma razão para você dar subsídio para caminhoneiro. Tem outras coisas dentro dessa PEC. Vamos falar assim, por exemplo, essa questão de subsídio para etanol, isso já não faz o menor sentido, absolutamente o menor sentido. A questão do Auxílio Brasil, do aumento do auxílio, às vezes pode parecer insensível, e esse é um discurso que a esquerda sempre explorou muito, parecer insensível quando você diz que não é para dar dinheiro, mais dinheiro para os mais pobres. Mas quem estuda economia sabe que o que tira as pessoas da pobreza é crescimento econômico. O que reduziu a pobreza no mundo inteiro foi crescimento econômico. O Ronald Reagan dizia: o melhor programa social é o emprego. E o Brasil está trilhando esse caminho de crescimento econômico e de emprego. Quando você retira 20 e poucos bilhões, quase 25 bilhões de impacto desse aumento do Auxílio Brasil, você retira isso da sociedade, as pessoas precisam entender isso. O governo não dá dinheiro. O governo toma dinheiro de algum setor para dar para outras pessoas. E quando faz isso hoje, com impostos, ele está tomando de alguém, ou tomando das futuras gerações, dos nossos filhos, netos, etc., ou tomando agora da gente, do setor produtivo, desarrumando as contas públicas. Então é sempre bom. Se puder ajudar os mais pobres, é sempre bom. Agora, Paulinho, mas é populismo ou não é? Eu vou chegar exatamente nisso agora. Então, a questão toda é a seguinte: há razões econômicas? Há, mas tem alguns problemas. Primeiro, o seguinte: PEC. É com muita facilidade que o brasileiro, que o Congresso brasileiro mexe na nossa Constituição. Constituição precisa de estabilidade. Não dá para você, a cada momento, querer mexer na Constituição brasileira. Precisa ser revisto. Né? É uma situação emergencial. Como eu acabei de dizer, mas se você mexer na nossa Constituição, a Constituição diz que você não podia ter no ano eleitoral esse pacote de benesses, joga com a regra do jogo. Infelizmente, joga com a regra do jogo. Uma coisa, Paulo, e aí é o ponto de discórdia aqui. Quando eu converso, ontem eu tive discussões acaloradas com vários bolsonaristas nesse sentido. Muita gente... Por que os caras ficaram chateados com você? Ficam chateados porque muita gente está reconhecendo que isso é feito com fins eleitoreiros, dizendo o seguinte: se não fizer isso, o Lula vai voltar e aí acabou o Brasil de vez. No fundo, é um discurso de os fins justificam os meios. Eu entendo que a preocupação eleitoral... E aí tem que separar, né? Se a gente tem confiança de que os bolsonaristas mais ferrenhos, os mesmos que defendem isso, dizem que as pesquisas são todas absolutamente falsas. E que, na verdade, você olha o Bolsonaro vai ganhar até no primeiro turno. Eu falo: então não precisa de PEC. Então não precisa de PEC de bondade. Não, mas a gente tem que fazer a PEC porque senão o Lula volta. Eu falo: mas aí os fins justificam os meios? Você vai tomar uma medida... Se a medida for pelas razões econômicas, dá para discutir. Agora, se a medida for por razões
puramente eleitoreiras, e me parece que parte delas são puramente eleitoreiras, aí não, aí eu tô fora. Não adianta, a gente não pode fazer a coisa certa, realmente a gente não pode deixar o Lula vencer, mas essa decisão tem que ser da sociedade brasileira, sem utilização de dinheiro público para turbinar a campanha de qualquer candidato. E isso eu vou defender aqui. Quando o Bolsonaro é presidente, vou defender, já defendia quando o Lula, quando a Dilma, quando todo mundo era presidente. Isso é o correto. Comentário coerente. Escuta, a votação foi apertadíssima. 72-1. 72-1 a votação. Esse 1, coloca aí na tela, Vini, para mim. Olha só quem votou contra. José Serra, senador pelo estado de São Paulo, que foi ao Twitter, inclusive, e disse o seguinte: hoje fui o único senador a votar contra a PEC 16, aprovada em conjunto com a PEC 1 de 2022, apelidada de PEC Kamikaze. Por esse nome, já sabemos que se trata de uma bomba fiscal. Essa PEC viola a lei de responsabilidade fiscal e fura o teto de gastos, foi o que disse o senador José Serra, que está se despedindo, né, se eu não me engano, do Senado Federal. Não sei se vai ser candidato à reeleição ou não, mas com certeza está se despedindo aí do Senado Federal, certo? Muito bem. Cubaninha, agora eu vou em você, hein? Eu quero saber o seguinte: se fosse o governo Lula e o governo Lula estivesse fazendo a mesma coisa, você criticaria? A do Bolsonaro eu também critico. Tanto a do Bolsonaro como a do Lula, eu criticaria se ele estivesse no poder. O que eu acho mais importante e urgente nessas coisas que votaram ontem não é o do auxílio, porque o auxílio já recebem. Acho desnecessário aumentar agora, porque o país já está com um problema muito grande. Agora, a questão dos caminhoneiros, e não sei se o Paulo concorda comigo nisso, o Figueiredo, eu acho de extrema importância esse auxílio aos caminhoneiros. Tudo bem que era um auxílio muito grande, mas eles já estavam ameaçando fazer greve. Se, caso se concretizasse essa greve, em 2018 a gente viu o caos que foi. Então, esse ano, que já estamos com muitas dificuldades, não só pelo coronavírus, mas também pelo enfrentamento entre a Rússia e a Ucrânia, seria muito pior para o Brasil, para a economia do Brasil, ia ficar desabastecidos, né, os mercados. Então, a gente sabe o papel fundamental que esses caminhoneiros ocupam para a nossa sociedade. Eles são de extrema importância. Essa questão do auxílio para os caminhoneiros, apoio. As outras, acredito que sejam populistas e acredito que temos que ver com cuidado. Por quê? Porque agora parece que vai solucionar todos os problemas, mas lá na frente podem causar rombos para a economia. Nunca podemos gastar mais do que arrecadamos, pelo menos na minha casa é assim. Se eu ganho, eu vou gastar vou gastar menos do que eu ganho, nunca mais, para não me endividar. Então, o governo Bolsonaro tem que ver isso, mas acredito que o Paulo Guedes, junto com a equipe econômica, a sua equipe técnica, estão analisando essas questões. Mas vai furar o teto de gastos, ok, mas a gente está numa situação atípica. É isso que temos que levar em consideração. Se o Lula fizesse isso no seu governo, mas não tivesse passado por uma crise de coronavírus, por um isolamento social e por uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, seria completamente errado, seria populista 100%. Na questão do Bolsonaro, a gente tem que levar em consideração que ficamos 2 anos com a economia parada, todo mundo em isolamento social, a economia quebrou não só do Brasil, mas a de vários países, e mesmo assim o Brasil é um exemplo para o mundo de recuperação econômica, né? Surpreendeu até jornalistas da Globo a recuperação que a economia brasileira está tendo, o desemprego diminuindo. Tem que ser levado tudo isso em consideração, mas sempre com muita responsabilidade, porque o dinheiro é nosso e a conta vem lá na frente, igual no coronavírus, falavam, não, deixa a economia, a gente vê depois, vamos ficar em casa. Agora a gente está vendo a economia. Então agora o Bolsonaro não pode tampar o sol com o dedo e falar, não, vou tentar resolver tudo agora e vai jogar lá para o próximo ano todos os problemas que serão ocasionados por esse dinheiro que ele está distribuindo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a conta chega e chega bem cara. Muito bem. Guguinho, eu vi que você veio de branco. Você também não é santo não, viu? Você não vai pagar de santo aqui não, que teu candidato é santo, porque não é não. Olha só, o Lula acabou inclusive de dar uma declaração à Rádio Metrópole da cidade de Salvador e disse o seguinte: o que o Bolsonaro sabe é que o problema dele não é a urna eletrônica. O problema dele chama-se povo brasileiro. É por isso que ontem ele mandou várias medidas para dar dinheiro, aumentar auxílio emergencial, aumentar Vale Gás, auxílio para motoristas. Tudo bem, acho que o povo tinha mesmo que pegar esse dinheiro. Mas não é isso que resolve o problema, porque tudo isso vai acabar em dezembro. Na verdade, o projeto que ele mandou é um projeto
projeto eleitoral. Ele acha que pode comprar o povo. Ou seja, o Lula está achando ruim que isso vai até dezembro. Ô, Guga, vocês estão de brincadeira, pô. Aí vocês querem quebrar o Brasil. Olha, o que está acontecendo, o que ficou claro ontem, é que não é o Brasil que entrou em estado de emergência. É a campanha de Jair Bolsonaro que entrou em estado de emergência. Ele acredita, sim, nas pesquisas eleitorais. Inclusive, ele tem pesquisas que são internas, que são contratadas pelo partido dele, que não são registradas no TSE, que não se tornam públicas. E essas pesquisas apontam para a derrota dele, talvez nem chegando a um segundo turno. Para tentar, pelo menos, prolongar a dor, né? Para tentar, pelo menos, levar a eleição ao segundo turno, ele veio com esse pacote chamado pelos bolsonaristas de bondade e pelo CR por outros oposicionistas de kamikaze. Porque, de fato, vai deixar um rombo, mais um de vários rombos que o Bolsonaro está deixando. Essa, na verdade, é a campanha eleitoral mais cara da história. Só nessa mãozada ele vai poder gastar 41 bi, injetando diretamente nos eleitores. É injeção de dinheiro em eleitor. E na cabeça do Bolsonaro, que sempre foi contrário a esse tipo de política, inclusive ele era contrário a esse projeto no início, quando era chamada de PEC Kamikaze, ele era contrário meses atrás. Ele só se tornou favorável quando ele viu com as pesquisas que não tinha volta, que ele precisa de uma cartada final. E agora virou, sem dúvida nenhuma, a campanha eleitoral mais cara da história. Só nessa cartada agora final, são 41 bilhões que ele vai injetar diretamente no eleitor via Auxílio Gás, via aumentando o Auxílio Brasil, dando voucher para caminhoneiro, dando para taxista. Então, é óbvio que é uma medida eleitoreira, até pelo tempo da medida. Dura exatamente pelo período de eleição. Agora, vai ter ou não vai ter efeito? Essa é a dúvida, porque está muito em cima da hora. Vai começar a valer essas medidas a partir de agosto. Agosto, eles recebem um auxílio maior. A partir de agosto, a eleição, hein? Vai ser logo 2 meses depois. Então, Guga, não se sabe se vai ter efeito. Historicamente, essas medidas sempre eleitoralmente foram positivas, né? Se a gente analisar a história do Brasil. Sem dúvida. Eleitoralmente falando, eleitoralmente. Tá? Não fiscalmente. Eleitoralmente, o Bolsonaro ele quer reeditar, ressuscitar o melhor momento dele, que foi quando ele começou a pagar o auxílio emergencial na pandemia. Ali, ele subiu muito bem nas pesquisas. Foi impressionante a subida dele. Foi o maior momento de popularidade dele ao longo desses 4 anos. Ali, ele, inclusive, exaltava o Datafolha. Olha, Datafolha. Mas, enfim, ali ele cresceu. E ele quer ressuscitar aquele momento de novo, injetando dinheiro. A expectativa dele é essa. Agora, Guga, só um ponto. Deixa eu só te fazer um ponto. Todos os senadores de oposição votaram a favor do Bolsonaro. Tudo, olha, Paulo, o único... Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, vamos voltar para a realidade. Falando de dívida, o rombo do Bolsonaro, pelo amor de Deus, o partido que ele vai deixar a última presidente mais foi de impeachmentada por fraudar as contas públicas. Você sabe se eu votei na Dilma? Você nem sabe se eu votei na Dilma. Só PT deixou o Brasil na maior crise econômica da história. Se você quiser... Guguinha, Paulo, o que eu não consigo... Pelo amor de Deus, Guga e Paulo, o que eu não consigo... Guga, o que eu não consigo compreender é o seguinte: se você tem senador do PT de oposição, se você tem dona Simone Tebet, que é senadora, pré-candidata à presidência da República, fala que vai defender teto de gasto e tal, critica o governo Bolsonaro e tal, vai lá e vota a favor. Mas é um momento excepcional. Só se eu compreender isso. Não dá para alguém que apoia o PT ser contra pacote auxílio, Paulo. Ontem, dá para alguém que vota no Bolsonaro ser contra. Alguém que seja batendo pode ser contra. Paulo, então, mas o Paulo, olha só, Guga, olha que interessante. Olha que interessante o que o Paulinho falou agora. Não dá para quem apoia o PT ser contra isso. Mas os caras estão falando que é eleitoreiro. Então os caras votam em algo que é eleitoreiro. Paulo, essa é a diferença. Essa é a diferença que a gente precisa traçar.
O apoiador do PT, depois eu falo. A única preocupação dele é eleitoral e Bolsonaro, e tirar Bolsonaro do poder. A imprensa também se pauta dessa forma. O que eu estou dizendo, e eu falo isso para as pessoas da direita, os bolsonaristas, é que ele não pode ser a mesma coisa com um sinal trocado. Então, eu sou um economista, sempre fui liberal, sei como a economia funciona, eu sei o que resolve pobreza, eu sei o que resolve pobreza no mundo inteiro. Eu sei, estou falando do auxílio emergencial, entendo medidas extraordinárias. Agora, uma questão de coerência. Se a gente virar o pessoal que defende qualquer coisa só para ganhar a eleição, porque é para tirar o PT, a gente vira o PT de sinal trocado. E eu não quero ser essa pessoa agora. O PT que fraudou... Gente, vamos lá. E o PT? A candidata do PT, a presidente do PT, sucessora do Lula, aliás, isso começou lá no governo Lula, mas a sucessora do Lula foi impeachmentada por fraudar as contas públicas. Então, esse pessoal tem que calar a boca na hora de falar de contas públicas. O PT não tem mais que falar de conta pública. Com a conta pública, senta lá, Cláudio. Não tem que falar sobre isso. Deixa os adultos conversarem. Posso falar dessa questão política que você levantou? Economia e defenderam isso a vida inteira conversarem. Agora, posto isso, realmente, agora a gente pode discutir que parte do auxílio pode ser aumentado, não pode ser aumentado. Mas, gente, as contas públicas brasileiras estão arrumadas. Todo mundo falou quando o Bolsonaro ia começar o governo que o Brasil ia terminar o governo com 100%. E essas eram as projeções. O Brasil ia terminar o governo com a relação dívida-PIB em 100%. A relação está em 78%, caindo. Então, as contas públicas estão arrumadas. Você tem que pensar que isso aconteceu durante a maior crise econômica global da nossa geração. Talvez, em certos sentidos, aliás, em quase todos os sentidos, maior e mais duradoura do que a de 29. Podemos voltar para o tema. Então vamos voltar para o tema, Paulo. Paulinho, deixa o Guga concluir o raciocínio dele. Vamos lá, Guga. Porque o Paulo Figueiredo ele já bateu demais no primeiro comentário, agora ele precisa... Claro, levantar um pouco a bola do governo, mas vamos voltar para o tema que, de fato, eles foram populistas. Não foi só o governo. Todos os outros abraçaram esse populismo, com exceção do José Serra. O único que se comportou de maneira responsável, entendendo que uma PEC não deve ser aprovada de maneira vapt-vupt, como falou bem o Paulo, inclusive, que não é uma coisa, a gente não deve alterar a Constituição como se fosse uma coisa tão corriqueira assim. É uma coisa que deveria ter sido pensada e debatida de maneira mais aprofundada. De maneira mais aprofundada, foi isso que eu entendi que você falou. Eu acho que, de fato, foi uma história que todos abraçaram, porque está às vésperas de uma eleição e ninguém quer ser colocado depois como aquele que ficou contra as benesses. É ruim eleitoralmente. O único que teve peito foi o José Serra. Todos os outros, sem exceção, ou faltaram à votação para não se comprometer, mas acabam se comprometendo, ou votaram favoráveis. Então, é óbvio que é um exemplo, né, de como as eleições interferem. Mas você vê como eu acho que essa história está ligada diretamente à questão da reeleição, né? Porque o Serra não vai disputar a reeleição. Então, quando mas você ele vai não tem tentar a o deputado federal. O cara vai lá e vota com a consciência dele. Ele vai tentar deputado federal, Paulinho. Ele vai tentar tudo bem, federal. uma coisa é você disputar deputado federal, outra coisa é você disputar uma majoritária. São coisas diferentes. Olha... Não, mas gente ali que não vai disputar. Naturalmente, o cara se sente mais livre, Guga, para justamente enfrentar questões que são complexas, entendeu? Mas tem gente que sequer vai disputar, porque a gente só vai renovar 1/3 do Senado. A maioria sequer vai disputar a eleição, já tem mais 4 anos garantido e ficaram do lado, porque eleitoralmente, mesmo que não sejam candidatos, isso é ruim. Imagina o lado do governo... É porque o dinheiro não tem dono. Não passou por esses. E todos querem ficar bem com o eleitor. Todos querem ficar bem. Não, mas o que vocês sugerem, então? Vocês que estão criticando esses auxílios, né? O que vocês sugerem para aliviar o bolso dos caminhoneiros, para dar alimento a quem está passando fome? Trazer sugestão. Trazer sugestão. Eu acho o voucher uma boa proposta. E para aliviar quem está passando fome, Zoe, não adianta. Olha só, esse é um problema que o mundo vive. Aliás, o que tirou a maior parte do mundo da fome e da pobreza é o capitalismo e o crescimento econômico. Claro, sim. Você tem que ter programas de auxílio, sim, para as pessoas que estão em momentos de maior necessidade. E está correto, esse ponto é bom. O programa Auxílio Brasil é bom, eu não criticava o Bolsa Família quando existia, também não vou criticar o Auxílio Brasil. Programa de distribuição de renda, food stamp, isso é uma coisa que é necessário para um momento excepcional de vulnerabilidade das pessoas. Isso é indiscutível. Agora, qual é o limite da sociedade de conseguir pagar isso?
Qual o limite? Esse é o ponto. Se não, faz a proposta da esquerda. Renda básica universal. Retira o dinheiro de todo mundo, redistribui e fica todo mundo bem. Só que a economia não funciona assim. Economia funciona, Paulinho, você só retira... A sociedade enriquece com produção. Proposta da esquerda deixa eu só Brasil, trazer... Né? Peraí, Guguinha, deixa eu trazer aqui uma proposta. Vocês estão falando de proposta? Deixa eu trazer proposta. Não, sim, aqui. Mas é realmente para trazer para o público isso. Pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, tem o que dizer a respeito disso. Coloca na tela, por favor, para mim, o Vini. Dá para levar muito a sério. O Ciro diz o seguinte: ao povo, no seu estado de penúria, não se pode negar nada, mas não se pode colocar no seu prato de comida os restos triturados da Constituição. Se continuarmos a fazer isso, seremos uma nação sem lei, sem Estado de Direito e sem democracia. A tal PEC das bondades, que deveria se chamar PEC do desespero, PEC do fim do mundo ou PEC da vergonha, é mais um capítulo deste festival de PECs que assola o país com o beneplácito dos três poderes. Um desmantelo institucional do qual todos nós viramos vítimas e cúmplices. Temos um executivo bandido e perdido, um legislativo acuado, cercado de um lado pelas labaredas de uma tragédia social e pressionado internamente pelo rolo compressor de uma maioria oportunista. E tão grave quanto, temos um Supremo Tribunal Federal que às vezes parece abdicar do seu papel de garantidor mor da Constituição para se contentar com ativismos diversos e permite que aquilo que deveria ser exceção, as PECs, virem uma expressão cotidiana de politicagem. Mais uma vez, em nome dos pobres, se comete um grave desvio institucional. Em um momento em que se discute com absoluta falsidade fática e conceitual supostas ameaças de fraude eleitoral, acaba de ser cometida a grande fraude eleitoral destas eleições. O verdadeiro estado de emergência, em especial na sua feição institucional, existe desde a usurpação do poder por Temer. O estado de emergência política já virou estado de emergência social há muito tempo, nas mãos de um governo corrupto, sanguinário e incensível. Tá, cadê a proposta? Certo? Cadê a proposta? Me elejam que eu vou fazer diferente, vou fazer milagre. Parece o monólogo do Pedro Bial. Cadê? O que a gente espera de um cara que quer restatizar a Petrobras, pelo amor de Deus? O cara quer inchar cada vez mais o Estado. Deixa eu dar uma olhadinha. Que moral esse cara tem pra falar alguma coisa? Não falou, né, Vini? Simone Tebet, bico calado, Guga Noblar. E votou a favor, hein? E votou a favor. Sabe o que é estranho, gente? Aí pergunta, o que fazer? O que fazer? Zoe, estamos a 3 meses da eleição. Quem deixou chegar a esse momento sem ter feito nada? Quem só descobriu que um estado de emergência está acontecendo 4 meses depois da guerra se iniciar, e só porque está vendo que tem uma eleição que pode estar parecendo perdida, segundo as pesquisas, foi o governo Bolsonaro. Eles é que não fez nada. O PIB. Porque há 3 meses, o PIB, o desemprego. Agora, os números estão bons. Eles deveriam ter começado isso antes, e isso deveria... Até a tua amiga Miriam Leitão teve que admitir... No primeiro ano de governo, aquela bolsa, aquele fundo para você capitalizar parte dos lucros da Petrobras e usar numa hora de emergência para não deixar subir tanto o valor do petróleo. Isso ele poderia ter começado em 2019. E, assim, são coisas que tinham que ter começado antes. Agora, em cima da hora, você fazer um pacotão desse que fere as regras eleitorais, como lembrou o Paulo. O Paulo foi muito coerente. Isso fere as regras eleitorais. Imagina se fosse o Lula fazendo a mesma coisa. Há 3 meses de eleição, conseguindo 40 bi para injetar em eleitor. Como é que ia reagir a direita bolsonarista? Não ia aprovar junto, não ia ficar contra, e corretamente. Porque isso não é para ser feito de supetão, isso vai deixar para... Não é a geração futura, é para a gente, é para daqui a pouco, é para o próximo ano. Isso vai deixar um prejuízo gigante para a gente. A gente vai sofrer a consequência em breve. E isso só vai até o dia 31 de dezembro. Tem todo o caráter eleitoreiro. Fere as regras eleitorais. Tanto que ele teve que inventar um estado de calamidade. 4 meses depois da guerra começar. Só agora que ele percebeu que existe um estado de emergência, é estranho. É óbvio que tá brincando, né, para todo mundo que é estranho. Ô, Guga, fala, pelo amor de Deus, o cara passou 2 anos falando que essa política do fica em casa e economia a gente vê depois ia dar nessa cagada que tá dando. Passou 2 anos falando isso. Enquanto vocês mandavam fechar o país, o presidente ficava sozinho dizendo que isso ia dar ruim. Passou Mas não foi 2 isso, anos. Paulo. Aí, depois eu esperava disso... mais de você.
Depois disso. Mas é realidade. Não é possível realidade. fazer Encara a vida como ela é, porque é verdade. Não tem, Cara, isso aí não é subjetivo. Você tem direito às suas opiniões. Ô, Paulo, o desemprego estava em quase 15%. Foi para 10,5%. Vamos Você cada tem vez direito às aqui, suas por favor. opiniões, mas não aos seus fatos. Que o Bolsonaro falou durante anos que trancar o país ia dar problema, falou. Aí, agora, a gente sai disso. O presidente tenta reduzir impostos de combustíveis de todos os jeitos, faz troca no comando da Petrobras, que a Petrobras não muda a política de preço. O cara tá igual um alucinado, de todas as maneiras, algumas com as quais eu não concordo, inclusive com os meios, algumas com as quais eu não concordo, tanto que eu estou falando aqui, o cara, não dá para dizer que o cara não está tentando baixar os preços de combustíveis. Não dá. Essa proposta do Fundo de Estabilização do preço do combustível saiu de dentro do próprio governo. O governo está tentando implementar. Tanto que o governo está fazendo troca no comando da Petrobras. A mesma troca que vocês reclamam. Agora, reclamam de todas as ações que o presidente toma para redução de impostos na troca do comando da Petrobras e depois dizem que o presidente não está fazendo nada. Ou seja, é claro, vocês só querem reclamar do presidente. A pauta aqui não é honestidade intelectual. É reclamar do que o presidente faz. Agora, queridão, vida como ela é. Também não adianta. Fatos, não opiniões. O Brasil está crescendo economicamente. O Brasil foi o primeiro país... Brasil foi o primeiro país a começar o combate à inflação, está combatendo a inflação muito melhor do que o resto do mundo. Hoje você vê o índice de preço do produtor com uma queda vertiginosa em relação ao ano passado. Tá aí, tudo dado. Você está vendo o desemprego, menor desemprego em 7 anos, desemprego menor do que quando o teu querido PT estava no poder e deixou o país na maior crise econômica da história. Então é o seguinte... se dizer que o governo não está fazendo nada, você pode reclamar, você pode ter coerência e falar assim, ó, certas medidas são boas, certas medidas são ruins, eu não gosto dessa medida. Agora, dizer que o cara não fez nada é falso. Posso falar agora? Posso? Só uma coisa, meu querido PT, você não sabe quando eu votei no PT. Peraí, tudo certo. Você não é petista. Você não vota no PT. Vai votar em quem? Vai votar em quem? Petista é boa. Claro que eu vou votar em qualquer um para derrubar o Bolsonaro. Agora vamos à realidade aqui do Mas em quem que você vai votar? Eu vou votar no Bolsonaro. Se eu fosse petista, só uma coisa, se eu fosse petista, olha o ursinho que eu tenho aqui do meu lado. O ursinho que eu tenho aqui é um ursinho carinhoso. Eu vou te dar uma Barbie de um político, quem tem um ursinho para mostrar que é baba que gosta de político, não sou eu. Agora vamos lá. Que até o final do ano eu mando fazer uma Barbie. Não, se eu quisesse mostrar que eu sou fã de político... Mas eu mostro quem eu sou, vocês não mostram quem vocês são. Sou fã a minha briga com o jornalismo militante é quem eu sou. As minhas opiniões, as minhas posições são declaradas. As minhas posições são declaradas, eu sou quem eu sou, eu vou votar em quem eu vou votar, não tem negócio aqui de, não, pode ser, eu na verdade sou um jornalista isento, não sei o que, isso é papo de vocês. Eu sei que você não é jornalista isento, quer. Agora vamos. Tudo bem, vocês terminaram a discussão dos ursos? Não, mas o meu é um ursinho carinhoso, eu tô querendo mostrar pra ele que é um carinhoso, não é o ursinho do Trump, o ursinho do Trump que é brigão. Essa história aí, essa história, tem até um coração na bundinha dele. Você assistiu assim, carinhoso? Essa história do Bolsonaro, gente, está muito em cima. É óbvio que tem esse caráter eleitoreiro e que vai ter treta, mas a oposição abraçou junto. Não é culpa só do Bolsonaro. Esse rombo, de fato, agora ele pode até dividir a culpa com a oposição. A oposição deu para ele esse direito de dizer, olha, todos abraçaram, todos ficaram do lado. Então, de fato, é um rombo que vai ficar aí para a gente, em breve, ter que pagar essa conta, mas não é culpa só dele. Se o Bolsonaro não tivesse feito isso, o Guga Noblar ia falar que ele está contra os caminhoneiros, que não gosta dos pobres e quer que o povo passe fome. É isso. Zoe. A esquerda está do lado, eu estou criticando, eu não estou entendendo o que eu vou comentar. Isso. A esquerda ficou do lado. O teu negócio é reclamar, Guga. É isso mesmo, é oposição, tem que reclamar mesmo sem pé em cabeça as reclamações. Mas vou falar uma coisa para vocês, hein? Essa PEC aí que foi aprovada ontem, pelo menos... Não é o ideal, Paulo, mas vai fazer o quê? Calma, Zoe, eu não vou falar isso. Eu vou falar o seguinte, eu acho que essa PEC faz com que o Brasil obrigatoriamente tenha um segundo turno. Não vai Aquele ter. papo lá que estava rolando de Datafolha, Lula vai ganhar no primeiro. Quem que acredita em Datafolha, pelo amor de Deus? Eu acho que essa PEC vai diminuir a distância do Bolsonaro para o Lula. Necessariamente, porque essa questão social no Brasil sempre teve importância, sempre
sempre foi significativo. Esse dinheiro no bolso das pessoas, infelizmente, não estou falando que é uma coisa que é legal. Estou dizendo que isso, eleitoralmente, surte resultado, surte efeito, eu acho. E eu acho que a diferença do Bolsonaro para o Lula vai diminuir nas próximas pesquisas, visto essa... E com o passar do tempo também, né? Que vai chegando perto, aí eles não podem mais disfarçar aí. Tem que acabar com o teatrinho deles. Ô, Guguinha, a oposição pode ter carimbado a vitória do segundo Bolsonaro, turno. hein? Olha isso. Olha que louco, não. Aí agora o Bolsonaro vai crescer nas pesquisas, vão dizer que é só por causa disso. Não é pelo tempo, né, Paulo? Você vai chegando perto, aí a verdade aparece. O desemprego caindo, o crescimento econômico. E aí agora vem a aterrissagem forçada do Datafolha, o Instituto da Ficção. Vem a aterrissagem forçada. Só falar disso, então, rapidinho. Para fechar, eu vou dar um tweet, turma. Por favor. Olha, se a gente for olhar o Datafolha, de fato, o Bolsonaro ele deve sim tirar alguns pontos, ele deve ir para o segundo turno. Eu acho que ele garantiu o segundo turno com isso. É normal sim que você tire pontos, porque não só o Datafolha, todas as pesquisas ele está estacionado há meses. Há meses ele não cresce. Por mais que ele esteja com esse discurso de que a culpa é de governador, de que ele está fazendo o Brasil melhorar economicamente, as pesquisas mostram que o povo não cai nessa. Inclusive o Datafolha, as outras pesquisas apontam que o povo não culpa os governadores, eles culpam o governo federal pela economia. Então, é óbvio que se economicamente melhorar em algum grau, eles vão culpar também o governo e vai dar pontos para o governo isso.